Seja bem-vinda. Do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Pai do Senhor, Ele é uma Cilé Jordão. Pai do Senhor, minhas amadas. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Vai ser Osana, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dos esconderijo do Altíssimo, do Senhor onipotente descansará. No esconderijo do Altíssimo. Boa noite, Tati Oliveira. Ele é o meu Deus, direi do Senhor. Ele é o meu Deus, direi do Senhor. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus, direi do Senhor. Ele é o meu Deus, direi do Senhor. Ele é o meu Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Senhor onipotente descansará. Esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Senhor, Ele é o meu Deus, direi do Senhor. 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 Ele é o meu Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Reis 13. 1 Reis 13. O homem de Deus que veio de Judá. Aleluia. O homem de Deus, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé, junto ao altar para queimar incenso. Boa noite, Solange. Para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. O altar, ó altar, assim diz o Senhor,
Um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queima incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prenda-nos. Mandou prender, prenda-nos. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus. Por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou e se voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa, coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você. Nem comeria, nem beberia nada neste lugar. Pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre três coisas que tem escrito aqui nesse texto: o homem de Deus, o profeta velho e a mentira. E a mentira. O homem de Deus, o profeta velho e a mentira. Nesse período histórico, o reino de Israel tinha acabado de ser dividido. Sobre Judá estava Reobão, filho de Salomão, E Israel levanta Jeroboão, para governar as 10 tribos. Jeroboão, preocupado com o seu reino, fez pecar todo o povo de Israel com idolatria. Então, Deus envia a Betel, cidade onde Jeroboão edificou um altar a outros deuses, um profeta para clamar contra o altar, e deu testemunho de fidelidade para com a palavra de Deus, de forma que a cidade toda ficou sabendo do ato do homem de Deus, do homem de Deus. Então, o homem de Deus, o profeta velho
e a mentira. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltará pelo caminho por onde vieste. E morava em Betel um velho profeta. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que disseram ao rei, e as contaram ao seu pai. E ele lhe disse: também eu sou profeta, como tu. E o anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo: faz voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Ora, se você recebe uma ordem de Deus, para você fazer algo, e de repente surge outra conversa, outro profeta, falando com você, ao contrário daquilo que você ouviu da parte de Deus, que atitude você tomaria? Qual é a atitude que você ia tomar? Você iria ouvir o que aquele profeta estava dizendo, ou você iria consultar a Deus primeiro para saber se verdadeiramente era Deus que tinha mandado aquele recado, falado com ele? Mas não. Ele caiu na conversa do profeta velho, aquele homem de Deus. O texto diz a desobediência e o castigo do profeta, porque ele desobedeceu. Porque quando aquele profeta velho veio falar com ele, ele teria que primeiro ir consultar a Deus. Porque quando Ezequias, Isaías recebeu a ordem de Deus para falar com Ezequias, que ele colocasse a sua casa em ordem, certamente morreria, não viveria. Mas Deus usou o mesmo profeta que foi lá dar a mensagem para Ezequias. O próprio Deus usou o mesmo profeta e mandou que ele voltasse e dissesse para Ezequias que o Senhor teria ouvido a oração dele. E que iria acrescentar-lhe mais 15 anos de vida para Ezequias. Ali o Deus usou um profeta, e o mesmo profeta transmitiu os dois recados de Deus. Primeiro ele foi entregar a mensagem para Ezequias, depois Deus vai e diz: Isaías, volta lá e fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele e vou acrescentar mais anos de vida para ele. Com certeza, Isaías não questionou com Deus, apenas obedeceu à voz do Senhor.
Só que aqui esse homem de Deus, ele caiu na conversa do profeta mentiroso, o profeta velho. Então, nesse capítulo 13 de 1 Reis, narra um fato ocorrido no reino de Jeroboão, que no momento reinava sobre as 10 tribos do reino, né? Das 10 tribos do reino, e do norte, Israel. Deus levanta um homem profeta para levar uma mensagem a Jeroboão, tendo em vista os pecados que este cometia, além de levar o povo a cometer os mesmos atos pecaminosos. Jeroboão espalhou por todo o reino ídolos provenientes de outros povos, altares de sacrifício a esse ídolo. Boa noite, Luzinete, seja bem-vinda. Além de cultos pagãos realizado a esses ídolos. Aí o homem de Deus, então, estando Jeroboão próximo a alguns dos vários altares, chega o homem de Deus trazendo uma palavra pesada de destruição daquele reino. Uma palavra profética para aquela nação. Este homem não se intimida diante do rei, pois ele tem a convicção de quem o enviou àquele lugar, o próprio Deus. Mas aí ele caiu na conversa do profeta velho. O homem de Deus profere a sentença e recusa-se a permanecer com o rei e comer de suas iguarias. E então vai de volta para sua cidade em Judá. Nós como os cristãos, verdadeiros servos de Deus, devemos ser como este homem de Deus, convicto de quem nos enviou ao mundo, convicto de que a mensagem que levamos é poderosa, profética e verdadeira. O Senhor nos ordena que a levemos ao mundo, mas que não nos envolvamos nos cuidados deste mundo. Romanos 12, 2. Para que não sejamos contaminados pela mente deste mundo perdido. Aleluia. A igreja tem o papel de zelar pela mensagem profética, genuinamente bíblica, que denuncia o pecado e apresenta a liberdade conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Infelizmente, essa não tem sido a tônica de muitas comunidades cristãs. Estão sendo lubrificadas pelas coisas materiais deste tempo presente. Relaciona-se com as iguarias dos reis deste tempo. A saber, Satanás, quando permite-se buscar mais as bênçãos materiais. As bênçãos materiais.
prosperidade, saúde, entre outros proveitos próprios, em detrimento da busca pelo conhecimento de Deus, de sua palavra maravilhosa. Aí o profeta velho, ao calar-se diante do pecado, deixando de ser luz em meio às trevas, o crente torna-se como o profeta velho. Ele se torna como um profeta velho. Citado nesta passagem, Deus prefere usar um homem de fora do reino para trazer uma mensagem para aquele reino, em lugar de usar o profeta que existia naquele reino. Veja como isso é triste. Você já passou pela situação de ser substituído por alguém por conta de uma incapacidade sua? Mas sabendo que você poderia cumpri-la, tal tarefa, por isso acontece com o velho profeta. Deus prefere não usá-lo e em seu lugar traz um homem de fora para fazer o trabalho que deveria ser dele, daquele profeta velho que estava ali. Mas há algo de errado com este profeta velho. Ele se põe no caminho do homem de Deus e faz um papel deplorável. Ele mente ao homem de Deus. Ele mente. Aquele homem de Deus recebe do Senhor uma tarefa bem simples. Bem simples. Ele deveria ir a Jeroboão, proferir a palavra e retornar para a sua terra sem comer, sem beber ou fazer qualquer outra coisa naquela terra. Ainda tinha mais, ele não poderia retornar pelo mesmo caminho de onde veio, mas optar por um caminho diferente para ajudar. Lendo a passagem acima, fica bem claro que o homem de Deus estava convicto e firmado nas ordenanças que recebera de Deus e que ele não iria vacilar na sua missão, ou iria? Ele vacilou. Ele vacilou porque ele acreditou na conversa do profeta velho. Bom, o que ocorre é que o profeta velho encontra com o homem de Deus pelo caminho e convida a ir até a sua casa para comer, beber e descansar. E então recebe uma resposta, como resposta, uma negação por parte do homem de Deus. Mas o velho profeta não para por aí. Ele diz: também sou profeta. Eu também sou profeta, assim como você. E continua: um anjo do Senhor me disse para te convidar e te fazer voltar comigo para que coma pão e beba água. E ele caiu na conversa daquele profeta velho. Que tremenda mentira! O velho profeta engana o homem de Deus e faz voltar ao caminho que não deveria. E isso levará o homem a ser morto por rebeldia às ordens de Deus. Ele se esqueceu o que Deus tinha dito para ele. Ele recebeu uma ordem e ele caiu na conversa do outro. Eu sempre falo aqui que as profecias, quando alguém lhe entregar uma profecia,
ela tem que ser de acordo com aquilo que você está vivendo, está passando. Ou quando é algo que o Senhor usa dizendo que você vai passar. É uma advertência. Agora, se você está vivendo algo e aquela profecia ela vem com totalmente diferente daquilo que você está vivendo, aí você tem que examinar aquilo que você está recebendo. Para não cair na conversa do profeta velho. Como esse homem de Deus. Deus deu uma ordem para ele, avisou para ele. Ainda o Jeroboão convidou ele para ele ficar, sentar com ele. Ele disse não, que ele tinha recebido uma ordem que ele tinha que ir embora. Aí o outro, os filhos do profeta velho, vai, escuta a conversa, toda a história e corre e conta para o pai. O pai, com a maldade, vai para o meio do caminho, espera o profeta, o homem de Deus, passar e joga a conversa mentirosa. A mentira, quando não ouvimos a Deus, perdemos a visão profética. Perdemos a capacidade de viver a verdade. Perdemos a capacidade de resistir à mentira. Aquele profeta velho se coloca no caminho do homem de Deus para trazer perdição, destruição e morte. 3 coisas aconteceu com aquele moço, aquele homem de Deus. A perdição, a destruição e a morte. O seu dom de profecia tornou-se em palavras de morte e engano. E por esse motivo que Deus não usa aquele velho profeta para falar ao reino do norte, porque aquele velho profeta, ele era acostumado a mentir. Pois ele já havia perdido a capacidade de ouvir o Senhor falar e já havia permitido que a mentira invadisse o seu coração. Então temos que aprender e tomar muito cuidado, ser muito vigilante com essas coisas. E interessante é perceber que ele se apresenta como profeta, mas, no entanto, ele não age como tal profeta. Na verdade, o que ele carregava era apenas o título de profeta. Era o título de profeta. Não a essência de profeta. Ele estava morto espiritualmente. Ele estava... Boa noite, Tereza. Ele estava morto espiritualmente. E quem está morto não pode gerar vida, mas apenas morte. Quem está morto. Morto espiritualmente. Você vê que Jeroboão, ele desviou uma tribo, a Israel inteiro, um povo inteiro, para a idolatria. Obrigado, Tereza. Obrigado. Então, há uma evidência para a sua morte espiritual e a sua postura diante do que Jeroboão faz ao povo, levando mesmo à idolatria e total distanciamento de Deus. Ele se cala diante do pecado em que o povo mergulhava. Calar-se diante do pecado está diretamente ligado à morte do profeta. A morte do profeta. A igreja é a voz profética do Novo Testamento. A igreja. Ela carrega a incumbência dessa responsabilidade
até que Cristo volte. Precisamos estar atento à nossa vida espiritual, a cada minuto de nossa existência. Com certeza, aquele profeta não perdeu o discernimento de uma hora para outra, mas gradativamente, até que se achou vazio de Deus por completo, mas cheio de morte, engodo, mentira e a cegueira espiritual. A pior coisa é a pessoa, o ser humano, ele ser cego espiritual. Pior coisa. Assim como não podemos correr o risco de sermos como o velho profeta, de igual modo, não podemos correr o risco de tomar uma atitude como daquela do homem de Deus. Como eu já falei, se ele recebeu uma ordem de Deus, ele teria que seguir em frente. Se por acaso, como aconteceu, aquele profeta mentiroso se atravessou na frente dele, no caminho dele, para desviar aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, ele teria que, primeiro, ele ia parar e ia consultar a Deus. Porque nós precisamos consultar a Deus. A Deus. Quando este deu ouvido ao engano de Satanás, que ele foi enganado através da vida do profeta velho. Precisamos estar atentos, pois muitas vezes o inimigo não nos ataca diretamente, mas usa pessoas ao nosso redor para nos fazer desviar da vontade de Deus. Tem que tomar muito cuidado. Assim foi com Pedro, quando deu ouvido ao inimigo e foi repreendido por Jesus. Está lá em Marcos 8,33. Muitas vezes estamos revestidos pelo Senhor e por esse motivo acabamos por achar que somos fortes. De fato estamos, mas não por nós mesmos, mas pelo Senhor. Mas as pessoas ao redor podem estar fracas e serem usadas para nos atingir em cheio e nos fazendo cair pelo caminho. Vigiar, esse é o segredo. Orar sem cessar. Essa é a chave para manter-se firme nos propósitos de Deus. Nos propósitos de Deus. Então, aqui, esse texto que eu li, o homem de Deus, o profeta velho e a mentira. 3 coisas. Profeta velho, homem de Deus e a mentira. É tempo de destruir os altares impuros que foram construídos na igreja. Somos um povo santo, separado, consagrado a Deus. Os nossos dízimos, as nossas ofertas são santas. São santos. E deve ser apresentado em altares santos, para que possamos receber as bênçãos prometidas
prometida por Deus. Aleluias. É fundamental que você considere onde entregar os seus dízimos, as suas ofertas. Por isso, influi na quebra das cadeias de suas finanças. Se você apoia igrejas ou ministério cujo líderes não são íntegros, nem vive de acordo com a palavra de Deus, estará sacrificando em altar impuro, e Deus não aceitará a sua oferta, que é santa, mas não santifica o altar impuro. Antes que Israel entrasse na terra prometida, Deus disse a Moisés que ele escolheria o local para estabelecer o seu nome. Ele encontraria os filhos de Israel no altar, que era o lugar onde deveria apresentar os seus holocaustos e adorá-lo. Então, nesse texto que eu li, em estudo, vemos que Jeroboão, rei de Israel, ele construiu um altar impuro. E levou os filhos de Israel a pecar. Como resultado, o juízo de Deus veio sobre eles. Com Deus não se brinca, gente. Com Deus não se brinca. Ou é ou não é. Ou faz ou não faz. Deus não é brincadeira. Ele é amor, como o texto mesmo diz. Ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Ele olha tudo, ele vê tudo, ele contempla tudo, ele sabe de tudo, ele está a par de tudo, ele conhece tudo, ninguém engana ele. As pessoas que se enganam a si próprio, achando que Deus não está vendo as coisas, mas ele está vendo tudo. Ele está de olho em tudo. As câmeras do céu estão ligadas para a terra. Quem pensa que Deus não está vendo tudo. E aqui Jeroboão, ele levou os filhos de Israel a pecar. Como resultado, o juízo de Deus veio sobre eles. Deus tirou o reino de Salomão por causa da desobediência deste, que se casou com mulheres impuras e praticou idolatria. A nação de Israel foi dividida. Duas tribos ficaram com Roboão, filho de Salomão, e as outras 10 com Jeroboão, servo do rei. Deus prometeu a Jeroboão que se ele lhe obedecesse e guardasse os seus mandamentos, como fez Davi, estaria com ele e o confirmaria como rei sobre Israel. Jeroboão, porém, em vez de seguir a Deus e obedecer aos mandamentos que ele dera a Israel, resolveu estabelecer o reino segundo a própria vontade dele. A vontade dele. A única maneira de o povo
ter um relacionamento com Deus era por meio dos sacrifícios que só podia ser oferecido no templo, em Jerusalém. Jeroboão, porém, temia que o povo, indo a Jerusalém para adorar e presentear as suas ofertas a Deus, fosse convencido a permanecer por lá sob o governo de Roboão. Para desencorajar o povo de ir a Jerusalém, Jeroboão construiu um altar, estabeleceu um sistema próprio de adoração, de acordo com os próprios desejos. Ele fez 2 bezerros de ouro, construiu altares para eles em Dan e em Betel. Designou sacerdotes, estabeleceu sacrifícios, festas sagradas, sem qualquer consideração para com os mandamentos de Deus. Ele fez tudo ao contrário do que Deus queria e mandou. Boa noite, Sheila. Como resultado, o povo pecou contra Deus e passou a adorar esses ídolos. Jeroboão estabeleceu uma festa para os israelitas, foi até o altar de Betel, queimar incenso, um desafio à lei de Deus. A lei de Deus. Quando estava em pé diante do povo, um profeta de Deus proveniente de Judá clamou contra o altar. Aí ele não gostou. Jeroboão não gostou. O altar, ó altar, ele clamou, ó altar, altar, ó altar. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você, ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queima incenso aqui. Isso o homem de Deus falando para Jeroboão. E os ossos humanos serão queimados sobre você. Foi aonde eu li o texto de 1 Reis, capítulo 13, já aqui no versículo 2. No versículo 2, quando ele diz, ele clamou contra o altar, segundo as ordens do Senhor. Ele foi obedecendo aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Em seguida, o profeta lhe deu um sinal. Ele deu um sinal de que a profecia se cumpriria, porque era Deus que estava falando. Porque quando Deus fala, ele cumpre com a sua palavra. Quando Deus manda falar, dizer, é porque você é convicto. Isabel Nascimento, estava sumida a menina. O que é que houve? Quando Deus fala, ele honra a palavra, ele cumpre. Se Deus mandou dizer, se foi Deus, tem convicção que foi Deus que falou, fale. Agora, se tem dúvida, não fale. Outra coisa, não marque data de nada. Não marca data. Aqui em seguida o profeta lhe deu um sinal de que a profecia se cumpriria.
ele disse: este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ela se derramarão. Ele falou, aquele profeta falou, quando ele disse, quando o rei Jeroboão, aqui, naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Ele deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. Ele falou para Jeroboão: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu, ele ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prenda-nos, prenda esse homem. Jeroboão deu ordem para que os outros homens prendessem o homem de Deus. Ele disse: prenda esse homem, prenda-nos. Mas o braço, o texto diz que o braço que ele tinha estendido para apontar para o profeta, o homem de Deus, quando ele disse: prenda este homem, a Bíblia diz que o braço dele ficou paralisado, ficou lá duro, esticado, do jeito que ele esticou. Prenda esse homem. O braço ficou lá parado. E não voltava ao normal. Ficou lá, igual uma estátua, lá, com o braço duro. Quando ele viu que o negócio era sério, e que o homem de Deus estava falando o que Deus estava falando, que era a verdade, o que é que ele disse? Aí ele veio e disse para o homem de Deus: interceda junto ao Senhor, seu Deus, ao seu Deus. Ele já não estava nem mais considerando Deus como Deus dele. Ele disse: interceda ao seu Deus e ore por mim, para que meu braço se recupere. Não é assim que acontece? As pessoas, Deus fala as coisas, manda falar as coisas, as pessoas duvidam, não acreditam. Aí quando as coisas acontecem, aí ele vem, aí ele procura a igreja, procura o homem de Deus para orar, porque ele sabe que é dali que sai a bênção. Ele duvida, ele debocha, ele critica, mas quando ele vê o aperto, aí ele rapidamente, ele procura o homem de Deus. Aí ele vai e diz: ore por mim, para que meu braço se recupere. Homem de Deus, o homem de Deus intercedeu junto ao Senhor. E o texto diz que o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Aí o rei viu, Jeroboão viu, que ele estava diante de um profeta de Deus, de um homem de Deus. Aí convidou ele para ele comer na casa dele. Venha, coma na minha casa, coma algo, eu recompensarei. Aí o homem de Deus vai e diz: não, eu não posso. Eu recebi uma ordem de Deus que não parasse em lugar nenhum, que não comesse, não bebesse, ainda que você me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você. Por quê? Porque ele tinha recebido uma ordem de Deus. Aí vem um profeta velho e engana ele. E ele caiu na conversa do profeta velho. Quando o rei Jeroboão ouviu isso, estendeu a mão na direção dos profetas do altar e gritou. Quando ele gritou: prendam. Ao fazer isso, a sua mão ficou paralisada, como eu já li aqui o texto,
e ele não conseguiu fazê-lo voltar ao normal, e o altar fendeu-se, as cinzas se derramaram conforme a palavra do profeta, o que ele tinha profetizado, o que ele tinha transmitido, a mensagem do Senhor para Jeroboão. O juízo de Deus veio sobre Jeroboão, porque ele havia construído um altar impuro. Quem constrói altar impuro, Deus cobra, Deus corrige. Tem que tomar muito cuidado, levando os filhos de Israel a pecar. 300 anos mais tarde, olha quantos anos se passaram. Olha quantos anos se passaram para se cumprir a promessa de que o Deus usou o profeta quando diz que ia nascer um filho com o nome Josias. Josias, quando ele diz aqui no texto, aqui, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Palavra profética daquele homem de Deus. E aqui diz que 300 anos mais tarde, Josias derrubou o altar que Jeroboão havia edificado em Betel. 300 anos depois. Mais tarde, partiu as pedras em pedaços, reduziu-as a pó, retirou os ossos dos sacerdotes dos túmulos, queimou sobre o altar para contaminá-lo, de acordo com a palavra do Senhor. Na igreja hoje, Deus usará novamente os profetas que levantarão a voz contra os altares impuros. Quando o povo ouvir e atendê-lo, destruindo esses altares por meio da oração. Por meio da oração. A igreja será purificada. Quando o povo de Deus começar a adorá-lo em altares santos, purificado pelo Espírito Santo, o poder e a glória divinos se manifestarão e as bênçãos serão liberadas sobre os crentes. Sobre os crentes. Então, a palavra é essa. Precisamos confiar em Deus, obedecer os mandados de Deus, como eu li aqui, o homem de Deus, ele recebeu uma ordem, ele poderia não entrar na conversa daquele profeta velho. Cuidado com os profetas velhos. Toma muito cuidado, porque o profeta velho, como disse aqui o texto que eu li, ele já não tinha mais a visão de Deus. Ele já tinha perdido a sua vida espiritual. Já estava morta, como diz o texto. Já estava morta. E você vê que ele foi tão perverso, que ele foi por caminho esperar o homem de Deus passar, que era para mentir.
E o homem não viajou, porque quando ele disse, eu também sou profeta. Eu também sou profeta, ele disse. Eu também sou profeta. E ele caiu na conversa dele. Que nós possamos vigiar, atentar, ficar atenta àquilo que você ouve, àquilo que você escuta. Precisa examinar a palavra de Deus, precisa examinar. Quando receber um recado, observar bem para o recado que você está recebendo, para não cair na conversa do profeta velho. Conferir aquilo que você recebeu, que se está de acordo com aquilo que você está vivendo. Eu avalio as coisas que eu recebo de Deus. Quando alguém me entrega algo, eu avalio de acordo com aquilo que eu estou vivendo. É examinando se já está sendo de acordo com aquilo que eu estou passando. Então, são esses tipos de coisa que nós temos que aprender para não ficar turbada, não ficar... e depois não ficar falando mal até dos profetas. Então examina tudo retamente, como diz a Bíblia. Precisamos examinar aquilo que você recebe, para saber se é verdadeiramente de Deus o que você está recebendo. Tomar muito cuidado. Existem muitas pessoas por aí turbadas, com coisas que a recebeu que não é de Deus e acaba se perdoando, saindo da presença de Deus. Vamos orar nesta noite. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Vida no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Senhor, Ele é o meu Deus, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Ele é o meu Deus, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Aleluia. Vamos orar nesta noite com Marcilé, Jordão, Eliana, Lúcia Lima, Osana Carmo, Débora Silva, Atilê Oliveira, Solange Santos, Milene Brito, Márcio, Flávio, Pastor Antônio Ibrahim, Tereza Moura, Gil Nascimento, Itamara, Devilate, Beth Nepomuceno, Pastor Jorge Medeiros, Sheila, Eni Braga, Ivan Santos, Isabel Nascimento, André Maraco, Renato Maraco, Henrique Maraco, guardado por Deus, um tempo por Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará.
uma visitinha lá no YouTube, lá, tá lá as pregação que eu sempre tenho feito aqui no Facebook. Vai lá, dá uma joinha lá, dá lá toca lá no sininho lá, tá bom? Em nome de Jesus, compartilhando aí. Glória a Deus. Que o Senhor nesta noite venha abençoar cada um de vocês. Venha dar uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo. Que o Senhor venha repreender o mal, as enfermidades, no nome santo de Jesus. Que o Senhor lhe dê uma noite de paz, de sono reparador, sempre orando, vigiando, sem deixar de orar, sem deixar de buscar ao Senhor, clamar a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta noite, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com a sua pena, debaixo de suas asas estaremos seguros. A sua verdade, escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole a meia-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, ó Senhor, é o refúgio, o Altíssimo e a nossa habitação. E a nossa habitação, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Estamos guardados debaixo da sombra do Senhor, a proteção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos livrar. Que Deus venha nos ajudar, nos abençoar. Essa luta vai passar. Ele hoje vai cessar todo sofrimento. Alguém está dizendo, Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. Alguém está dizendo que Deus não abandona ninguém. Deus não esquece o seu. Essa luta vai passar. Vai passar. Ao teu lado Ele está. Ele não te deixa só. Quando Deus levanta para te dar vitória, a pode recuar. Deus está na frente, Ele garante a bênção. Surge 11.000 para te derrubar. Você está protegido, é escolhido dele. Crente separado e poderosído, guardado no esconderijo, está na mão do grande Deus. Nós estamos guardados debaixo da mão do Senhor. Teu socorro é protetor. Ele é o Altíssimo guarda de Israel. Ele é o Senhor, acima de todos os nomes. Aleluia. Deus é poderoso, é soberano para nos guardar. Ele está conosco, está nesta luta conosco até o fim. Aleluia. Quando Deus levanta para te dar vitória,
esconderijo está na mão do grande Deus. Que Deus nos guarde, Senhor, nos guarda, nos livra do mal, Senhor. Guarda a nossa família, nossos familiares, a nossa parentela, Senhor. Nos guarda, Jesus, nos protege, Deus. Nos livra, Senhor, pelas águas. Ela não te afogará. Se passare pelo fogo, ele não te queimará. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, ele é Deus, tremendo e todo poderoso. Dá pra te dar vitória, o inferno e tempestade tem que recuar. E a benção surgiu inimigo pra te derrubar. Você é escolhido, é protegido dele, protegido. Estou na mão do grande Deus. Fortaleza, Deus é a tua fortaleza, é o teu Deus que te guarda. Que o Senhor abençoe vocês nesta noite. Sejam guardados por Deus nesta noite, a tua casa, a tua família. Amanhã estaremos aqui de novo, com a permissão do nosso Deus. A partir das 9h30 da noite, estaremos aqui amanhã em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar o vídeo em nome de Jesus. Vão lá no YouTube, dá lá um sininho lá, ajuda lá a missionária Irene Amaral. Tá? Que você está guardado debaixo do sangue do Cordeiro. Aleluia. A paz do Senhor para todas vocês. Um beijo no coração de vocês. Ouça essa música e vou desligar. Do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Esconderijo do Altíssimo. Boa noite, Thelma. Até amanhã, se Deus quiser. Rosana Carmo. Tereza, beijo no seu coração, Tereza. Deus te abençoe. Glória a Deus. A sombra do Senhor, onipotente, descansa. A paz do Senhor, Marcileia Jordão, Elielma, um beijo no coração, Rosana Carmo, Tati Oliveira, abençoe vocês, Luzinete, Gil, Deliviane, Eni Braga, Tereza Moura, um beijo no seu coração, Tereza Moura, Sheila. Que Deus abençoe vocês, Isabel Nascimento, Rosana Sena. Que Deus nos abençoe, nos dê uma paz.
Que Deus nos dê uma noite de paz, de sono tranquilo. E até amanhã, Gisele Amaral. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus, um beijo.